professor Carlos aqui e vamos para mais uma questãozinha aí do Stuart, tá? Questão 7, vocês vão ver que essas questões, esse livro em si, ele começa assim, das questões mais fáceis, depois vai aumentando o nível e o que acontece? Ele fica repetindo muito, entendeu? Então vocês vão ver que ele é bastante repetitivo, entendeu? É para você realmente pegar a ideia legal desse assunto, entendeu? Então a gente vai, mesmo que seja repetido, a gente faz aqui e tal, mas é bom que vocês tentem também fazer. Olha a primeira questão lá, que é a questão 4, tá? Essa questão aqui, ó. E depois as que vem depois dela, a 5, a 6, né? São repetidas. Então é bom você, antes de ver esse vídeo, você tentar fazê-la e depois só conferir se está certo ou errado, tá? Mas, vamos lá. Então, tem um livro também, que é o Calcule, se eu não me engano, e ele também repete muito, entendeu? Então, tipo assim, você pega a ideia e nunca mais esquece. Essa é a real. Mas vamos lá. Questão 7. Para a função g, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade se ela existir, certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui a caneta, pronto. Então, vamos lá. Então, a gente agora vai analisar a função, né? A função agora se chama g, tá? G em função de t. E vamos analisar cada item. Na letra A, né, nós temos aí, ó, o limite da função g quando t tende a zero pela esquerda, certo? Quando t tende a zero pela esquerda, né, no caso, esses valores aqui, ó, menores que zero, para onde está indo a função? A função, ó, ela está indo justamente para esse ponto aqui. E esse ponto é o menos 1, certo? Então, g de t é igual a menos 1. Nossa, deixa eu refazer isso daqui, que tá... Porque como o tablet ele fica meio que em pé, é difícil você conseguir um apoio para escrever, certo? Então fica aí menos 1. Letra B. Quando g tende a zero pela direita, o que acontece quando g tende a zero pela direita? É simples, ó. Agora no caso vamos pegar os valores de 0 maiores que 0, tá? E para onde a função está indo? Ó? Tá vendo que cada vez que a gente vai escolhendo o ponto, ó, ela vai descendo. E para qual ponto que ela está tendendo aí? Aqui no caso é o menos 2, tá? Então, g de t de 0 pela direita é menos 2. E aí é aquela mesma história. Se o limite pela esquerda é menos 1 e o limite pela direita é menos 2, ou seja, se eles são diferentes, o que vai acontecer quando a função for exatamente no zero? O que vai acontecer com ela? Não vai existir, tá? Então, como os limites laterais são diferentes, o limite naquele ponto determinado não existe, tá? É porque a função, o que acontece? A função é como se não tivesse uma continuidade, né? Ou seja, aqui no caso, tá vendo que ele dá um salto? Tá vendo que no caso, nesse ponto, dá meio que uma contradição e ela meio que salta quando chega nesse determinado ponto aqui. Então, ela salta e depois continua, entendeu? Aqui, ó, no caso, a função vem pra cá, vem pra cá, pra cá, pra cá. Aí tem esse ponto, saltou pra baixo e continua aqui. Aí chegou aqui também, saltou pra baixo e continuou. Entendeu? Então, ela tá como se fosse não contínua, é uma coisa quebrada, tá? Então, essas funções são bem normais, tá? Acontecer isso daí. Letra D. O limite da função g de t, né? É quando t tende a 2 pela esquerda, tá? Então, quando t tende a 2 pela esquerda, é esses valores aqui, ó. Certo? E aí, ó, para onde está indo os valores menores que 2? Ele está indo justamente para esse ponto aqui, ó. Certo? Que é na função, no caso vai dar 2, tá? A imagem dele é 2. Deixa eu botar aqui. Certo? Pronto. Letra E. Letra E, ela fala o seguinte. Agora é o oposto, né? Agora é o ponto 2, só que tendendo pela direita, certo? Pela direita, o que acontece? Ó, o valor maior que 2, ó, ele está se aproximando justamente de quem? Do zero. Cuidado, tá? Do zero. Não vai falar que está se aproximando do 2. O 2, ele está no eixo X. Nós, quando queremos achar o ponto que a gente quer, né? Tá vendo que toda vez que eu fiz o negócio, para saber para onde o ponto estava indo, eu liguei na imagem, que é o Y, tá? É o Y que você quer saber, não é o X, tá? Então, cuidado se você colocou aí 2, porque a questão provavelmente fez isso já de propósito. Desculpa se estiver aparecendo algum barulho de carro e moto, porque realmente aqui está passando bastante veículo hoje. Mas em si, o que acontece?
preste atenção que quando a gente pega valores maiores que 2, o que acontece? A função, ela tende a ir para o 0 e não para o 2, tá? No caso aqui, é a imagem dela, é justamente no 0, tá? Não é no 2, o 2 é o valor de x, a gente quer o valor de y, tá? Então, tá indo para 0. Cuidado para não colocar 2, tá? Vamos lá. Agora, o limite exatamente no ponto 2, tá? Aí a gente vai ver os laterais. Pela esquerda, deu 2. Pela direita, deu 0. Quanto é que vai dar exatamente no ponto 2? Quanto vai dar? Nada, né? Porque só os limites laterais são diferentes, então o limite naquele ponto não vai existir, certo? Quando g, qual é o valor de g? Quando x é igual a 2, né? Que é aqui a questão letra G. O que acontece, né? Quando o x é exatamente 2, né? Quando o x é 2, qual é o valor de y? É essa bolinha fechada, que é o próprio 1, tá? É 1, esse é o valor de y, certo? E aqui, ó, nós queremos saber quanto é o valor de g, de t, né? Quando t tende a 4, tá? Aí é simples, nós vamos ver que, vamos pegar os valores, né? Marca o 4, pega os valores pela direita e pega pela esquerda. Pela direita, ó, ele tá indo, descendo, tá vendo? Tá descendo tudo pro mesmo ponto. Pela esquerda, também, tá vendo? Então, acontece, todos eles estão indo para onde? Eles vão tudo para 0, certo? Então, então, no caso, peraí, opa, falei besteira, calma aí, desculpa aí, deixa eu corrigindo aqui esse lance aqui. Vamos fazer aqui devagar, calma aí. Quando g tende a 4, no caso, né? Quando a gente vai pegar valores à direita, né, maiores que 4, ele está indo justamente para um determinado ponto, certo? No caso, o ponto que estão convergindo é justamente para cá, tá? É porque essa parte aqui confunde um pouco. Porque parece que vai continuar, porque no caso são os laterais, eu estou fazendo como se fosse uma coisa só, então não pode fazer assim. E valores pela esquerda, vai ser quanto? Vai ser justamente pegar esse valor aqui, ela vai subindo, tá vendo? Ela vai subindo. E vão todas elas convergir com o mesmo ponto, que é o 3, tá? Então o valor do limite da função, né? Quando o limite da função g de t, quando t tende a 4, é justamente 3, tá? É porque no caso eu fiz como se fosse descendo direto, como se fosse para cá, mas ele não vai para cá, ele vai para cá, para esse ponto aqui, certo? No caso, tem que tomar cuidado com o que eu fiz, porque eu fiz como se fosse uma continuidade, não pode fazer essa continuidade, tá? Essa continuidade vai sair nós queremos algo que esteja convergindo justamente para cá, tanto pela direita quanto pela esquerda, então eles estão convergindo para o ponto 3, tá? Então toma bastante cuidado com isso aí, eu acabei agora confundindo aqui, tá? Mas é isso daí. Próxima questão, vamos falar da questão 8, certo? Obrigado pelo... que tá confundindo aqui agora. Muito obrigado aí, galera, e até o próximo vídeo.